insaciável, aquele que é muito ambicioso, ávido, cobiçoso, que quanto mais tem, mais quer. Dicionário, amores, dicionário. Fala, meu povo! Chega o momento da gente falar de Insatiable. Essa série original Netflix que tá causando, mesmo antes de ter sido colocada no catálogo. Como todo mundo sabe, antes da série estrear rolou uma petição com mais de não sei quantas mil aí assinaturas. Começou nos Estados Unidos e rodou o mundo, pedindo o cancelamento da série antes mesmo de ir ao ar. Eita! E os próprios atores e criadores da série disseram que a série era muito mais do que aquele negócio que estava exibido no trailer, que era pra galera relaxar, assistir e julgar depois. Então tá bom, tamo aqui. Então, a gente fez uma divisão aqui. Eu não assisti o trailer, a Cris assistiu. Então nós temos visões diferentes da série do que o trailer apresentou. O que você achou? Eu acho que a série estava focada na Perry, no trailer, né? A história do trailer contava que seria sobre ela, sobre o emagrecimento dela e tudo mais. Só que, na verdade, a série é multifacetada. Tem um monte de personagem ali, com problemas até maiores do que o da Perry, e que eles são meio que uma rede de pessoas insaciáveis. Não é a Perry que é insaciável. Essa foi a sensação que eu fiquei. Eu não assisti o trailer. Eu queria gostar da série. Eu fui pra ser do contra e gostar da série. Vamos lá. Qual é a história da série? Então, seguindo a nossa estrutura de falar sobre séries, primeiro vamos lá pra história. A história verdadeira é a seguinte: Perry é uma menina gorda, sempre foi gorda, e ela leva um soco no maxilar de um mendigo, exatamente como tá na sinopse, exatamente como tá no trailer, e por conta disso ela emagrece. Ela passa por um período aí trancada em casa e acaba emagrecendo. Qual é a grande questão? Ela não é mais conhecida por praticamente ninguém na escola. Quando ela retorna, as pessoas não a reconhecem, o que pra mim já é assim uma parada muito bizarra de ficção, que é tipo um Clark Kent com óculos. Isso, exato. Já é uma visão preconceituosa do que é uma pessoa obesa. Exato. Se eu emagrecer, vocês não vão... Anyways. Aí, ela volta pra escola e ela acaba conhecendo o Bob, que é um advogado, por conta de toda a treta que acontece com o mendigo, dessa briga aí que ela leva o soco e tudo mais. É, porque o mendigo processa ela. Ela acaba conhecendo o Bob, e o Bob é, além de advogado, preparador de misses pra concursos. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos isso é tipo uma super rede profissional que tem várias pessoas envolvidas. É um negócio gigantesco, assim, que dá muito dinheiro. E pelo que a gente viu, tipo, lembra daquele programa? Da Honey Boo Boo. Honey Boo Boo. Nossa. É tipo isso. As pessoas, elas entram de cabeça num nível e enlouquecem com a competição. Fica, tipo, é uma profissão mesmo. Tem mães que se profissionalizam em serem mães de misses. E meio que a série mostra esse lado aí da vaidade. Esse lado da obsessão por concursos, por ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais simpática. E isso afeta não só as pessoas que participam, mas todo mundo que tá ali meio que permeando nesse universo de misses. Como os preparadores, os pais e tudo mais, né? E a gente percebe que esses dois personagens, que são os protagonistas da série, não é a história só da Perry, eles são insaciáveis. Os dois. E ele ensina pra ela sobre esse mundo de competição, e ela transfere a insaciez dela por comida para a competição. Porque como todo mundo sabe, compulsão é uma coisa muito séria. Abrindo um parênteses aqui da história da série. Compulsões na vida real, elas mudam de foco. Se uma pessoa já tem o hábito de ser compulsiva em momentos de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, ou de tristeza, ou de raiva, ela vai jogar essa compulsão dela para a primeira coisa que tiver na frente dela. Então a Perry, ela se mostra esse tipo de pessoa, assim como o Bob, que é o preparador. Pessoas que têm a compulsão dentro deles e que com gatilhos determinados lá dentro da história acabam se jogando nessas compulsões. Falando isso, eu queria aproveitar aqui antes de mergulhar nos personagens. Basicamente a história é essa, tá? E aí tudo se desenrola a partir disso. Eu tenho 2 relatos que eu queria dizer pra todo mundo aqui no vídeo. O primeiro é uma seguidora nossa que não quer ser identificada, mas por conta da quantidade de vezes que a gente falou de Insatiable, tanto nos stories quanto aqui no YouTube antes de estrear, ela terminou de assistir a série e ela mandou alguns vídeos pra gente ontem, falando pelo próprio Instagram, falando o que ela achou da história. Ela disse que ela foi uma das pessoas que bateu muito na série antes de estrear, ela assinou a petição, ela realmente era contra a série por conta do tema passado pelo trailer.
mas ela decidiu assistir pra ela ver se o argumento dela estava correto ou não. Durante a história da série, tem uma cena, especificamente da Perry, que ela tá com um bolo de aniversário na frente dela. E ela tá tendo uma crise de ansiedade, uma crise nervosa ali, tudo junto. E nessa cena, ela abre o bolo, ela já tá magra, e ela abre o bolo e começa a comer com a mão. É uma cena muito incômoda e muito sufocadora, porque tá tudo em silêncio. Exato, não faz barulho nenhum a cena. Ela tá só com os pensamentos dela, e os pensamentos são extremamente negativos, e aí logo depois ela não ouve mais nada, ela não ouve os próprios pensamentos, ela não vê o que ela tá fazendo, desaparece tudo e ela vive só aquele momento. Pois é, essa cena é muito triste e ao mesmo tempo muito difícil para pessoas que têm exatamente o mesmo problema que a Perry, que é a compulsão. E essa nossa seguidora tem esse problema, ela tem bulimia, ela tem compulsão, que é meio que casado, assim. Ela, em momentos de ansiedade, se joga na compulsão alimentar e por conta disso, no meio da crise de compulsão ou depois da crise de compulsão, ela se sente culpada e acaba ativando a bulimia, né? Que é o ato de vomitar toda aquela comida que ela comeu. Enfim, assistindo essa cena especificamente da Perry, a Perry tem um estalo de não quero. Ela tem um estalo de eu vou superar, vai dar tudo certo, parei com isso, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que essa seguidora relatou pra gente é que não tem como isso acontecer no meio de uma crise de compulsão. E ela, enquanto pessoa atestada exatamente com as mesmas coisas que a Perry tem, se sentiu uma pessoa fraca. Se sentiu meio que a pior pessoa do mundo por não conseguir ser forte como a Perry foi na série. E, por exemplo, 30 Reasons Why tem um cuidado de falar, olha, se você passa por problemas assim, é recomendado que você trabalhe isso com um psicólogo, ou então trabalhe isso com um profissional da área. A série não tem esse cuidado, porque a série o tempo todo tá se vendendo como comédia. Pois é. E o assunto que ela tá falando é sério. É muito sério, gente. Não é comédia. Tem gente que realmente sofre disso, sabe? E eu até entendo que você queira zoar, que você queira fazer uma piada, que você queira contar uma história que pra você é muito engraçada. Você corre o risco de ninguém rir da sua piada, mas você tem o direito de contar a sua piada. Só que toda série tem um dever social. Não é nem toda série, é todo conteúdo de entretenimento, né? Cara, eu acho que todo conteúdo de entretenimento, é isso aí. Eu acho que tem um dever social. E se vai abordar por um assunto sério, ele deveria passar por outras nuances e conversar sobre todos os lados. E uma hora, eu quero ser engraçado o tempo todo, eu vou escolher um momento específico pra ser sério. Não tem esse momento. Não tem. E aí eu sei que vai vir um monte de gente falando, tipo, geração mimimi, não pode falar sobre nada. Cara, geração mimimi é até que o problema atinja a tua casa. Exato. Atinja você, a sua família, alguém que você conheça. Você não pode brincar com a dor de outra pessoa. Mas pode sim, porque não existe limite pro humor. Existe. E o limite do humor, eu acho, minha opinião, e óbvio que ela pode ser diferente da opinião de todos vocês, é que o humor, ele deixa de ser engraçado no momento que ele dói. Ele deixa de ser humor no momento que você passa a ferir alguém, né? Exato. E é complicado você lidar com um assunto que... E eu falei isso pro Panda, tá? Porque a nossa seguidora já tinha enviado esse relato dela sobre a compulsão e a bulimia antes da gente assistir essa cena. A gente não sabia qual era essa cena e não tinha visto. Quando eu assisti, que terminou, eu não senti nada. Fiquei com pena daquela personagem ali que, naquele momento da história, já era um lixo, assim, de emoções e de acontecimentos. Mas eu virei pro Panda nessa hora e falei assim, cara, é engraçado você assistir uma cena que você sabe que é um gatilho pra outra pessoa, que você sabe que feriu e fez com que aquela pessoa se sentisse mal, e pra você não faz diferença. Não foi uma cena que ativou nada em mim, que me deixou emocionalmente abalada ou psicologicamente afetada, sabe? Mas tem gente sofrendo isso, tem gente sendo afetada, então tem que ser analisado. Bom, esse é o primeiro relato aí que eu quero trazer pra vocês de uma das cenas da série. Seguindo, personagens. A gente tem a Perry, que é a menina gorda que emagreceu. E falando um pouco sobre ela, complicada a história dela, né? Levando em consideração todos os traumas de vida dela, é uma pessoa que precisa de ajuda de fato. E a pessoa que apareceu pra ajudar ela é tão problemática quanto ela. Sim. Então, assim, a série, ela propositalmente, ela é preconceituosa. Ela mete o dedo nas feridas. Propositalmente, ela fala um monte de besteira e não tem ninguém pra falar o contrário, sabe? Exato, é complicado. Porque tá todo mundo na mesma onda. Tá todo mundo querendo
querendo ser mais certo que todo mundo, querendo algo que o outro tem, querendo estar onde o outro está. É horrível. É um bando de gente horrível. Porque assim, na verdade, a base do problema é meio que a mesma para todo mundo. São pessoas que eram pobres e quiseram ficar ricas, ou eram gays e precisavam esconder isso da sociedade, ou estavam sendo pressionados pelos pais para ser uma coisa, mas na verdade ela queria ser outra, e aí se afogava em drogas e bebidas, ou tem um pai que desconhecido, uma mãe que é ausente, acha que é uma perdedora e aí enfia a cara na comida, ou tem dúvidas sobre sua sexualidade e aí enfia a cara na comida e numa amizade meio que de forma viciada. A base do problema é sempre a mesma. Criação, traumas infantis e adolescentes, enfim, tudo aquilo ali que a sociedade te obriga a ser para ocultar o que você realmente é. Cada um investe o seu trauma e o seu problema em uma pseudo-solução que a pessoa acredita que tá certa. Exatamente. No meu ponto de vista, uma série tem que contar uma história. E essa história não é contada. Todo mundo fica patinando ali em volta dos problemas. O problema que gera outro problema, que gera outro problema, que gera outro problema. E a história que tem que ser contada não é contada. E é porque a gente vai seguindo uma trajetória de concursos e como é e como faz que não leva a lugar nenhum. Exatamente. Eu perdi meu tempo, sabe? A sensação que eu tenho de ver essa série é perda de tempo. Foi uma série difícil da gente assistir. Vou te falar que a gente nunca demora tanto pra assistir uma série assim, por mais que ela seja ruim, cara. A gente já viu outros conteúdos que a gente não curtiu e a gente assistiu uma temporada em 1 dia, 2 dias. Insatiable foi difícil. A gente não conseguia terminar. A gente não conseguia ver mais do que 2, 3 episódios por dia, que é chato e é desgastante. E você sente que você tá rodando num círculo que não tem saída, sabe? Que você tá só apanhando. Sabe? Como se você tivesse entrado num coliseu pra apanhar. Porque isso, sim. Isso levando em consideração, a gente tem um ritmo muito forte de maratona série. Sim. De ver muitas coisas, de saber muitas coisas. E aí, existem pessoas que gostaram da série. Sim. Porque consegue sentar, esvaziar sua mente, não sofre com nenhum trauma, não sofre com nenhum problema que é apresentado, não é ruim pra ele. Sim. E ainda conta uma piada sem graça uma hora ou outra que faz ele dar uma risada. E realmente tem um monte de piada sem graça, idiota no meio da série que você até ri. Exato. E depois você se questiona do porquê que você tá rindo, mas o fato é que você ri. Só que a sensação, quando você leva isso pra estou trabalhando aqui nesse momento, é perda de tempo. É perda de tempo. E assim, eu até entendo a galera que talvez venha aqui nos comentários ou tenha ido em outros vídeos de pessoas comentando também sobre a série. Que a gente quer ir depois pra saber o que as outras pessoas falaram, né? E fale assim do tipo, mas vocês estão falando isso porque vocês são gordos. Ou então vocês estão afetados. Coisa... primeiro, antes de qualquer coisa, quando eu tinha 8 anos e me chamasse de gorda, ia me afetar com 8 anos. Agora, depois dos 30, pouco me importo com qualquer pensamento que alguém possa ter sobre a minha pessoa, porque eu pago minhas contas e vocês não. Tudo bom? Tirando essa parte passiva-agressiva aí da vida, eu só queria dizer o seguinte: a gente não pode julgar a dor do outro. Eu vou morrer repetindo isso aqui no canal. Você não tem o direito de julgar o que o outro sentiu de dor, porque a dor não foi em você. Então, uma série de suicídios talvez afete alguém que tem um suicida na família, ou alguém que já pensou ou tentou em se matar. Uma série de drogas, de vícios, talvez ative gatilhos em pessoas que são usuárias de droga. De álcool, a mesma coisa. De divórcio, tem muita gente que não consegue ver histórias, por exemplo, que tem pais separados, porque é um trauma mal resolvido na própria vida. Exato. O que nos afastou de Insatiable foi, de longe, a gordofobia. Porque eu acho que a série tem muitos problemas maiores do que o assunto gordofobia, inclusive. É um dos problemas, mas não é o maior problema da série. Mas aí que o meu problema com a série é que ela fica tentando fazer piada com esses problemas. Com os problemas dos outros. Sinceramente, a sociedade tá cheia de problemas assim. Exatamente. E aí, você faz uma parada pra fazer graça com isso? É tipo, eu sou uma série pró-bullying. Exato, isso. É uma série pró-bullying. Eu vou ensinar como as pessoas que fazem bullying na escola, na faculdade ou no trabalho, a como se comportar. Exato. Teve racismo na série? Porque assim, você tem uma mulher loura que adotou uma menina oriental. Isso. E você tem um casal que é um homem, que é o branco, né, o Bob, e uma mulher negra, que é a esposa dele. A mulher negra é médica e eles têm uma filha negra que é a maior vencedora de concursos. Então, é uma série que reflete um monte de preconceito social, menos o racismo. Tudo bom. Ele falou de homofobia, falou de gordofobia, falou de sexismo, um monte de coisa. E aí não entrou em determinado... Porque é delicado. É
muito delicado falar de racismo. O máximo que eles falaram foi o lance da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Sai. Ku Klux Klan, do KKK, né? KKK, pois é. Mas nada aí a própria pessoa que tá lá no meio da conversa, ela é contra. Ela, não quero me envolver. Então, mas esse é o único diálogo. Tem um diálogo da Coralie, do pai do Bob, que ele tá oferecendo ajuda pros investimentos dela, né? Pras ideias dela de empreendedorismo. E ele oferece ajuda da Ku Klux Klan e ela fala que os comentários dele sobre o filho são homofóbicos e que ela não quer aceitar esse dinheiro aí da Ku Klux Klan porque pode ser racista e tudo mais, e ela pode assumir ali que ela compactua com os ideais da seita lá, maluco. Foi o único diálogo são. E aí, sabe o que me parece? Que a série é apoiada por isso. É verdade, parece porque é horrível. É horrível. Tá, mas aí seguindo com os personagens, a gente tem dois Bobs que são tipo rivais, são dois advogados que nascidos e criados ali na cidade. O Bob que ajuda a Perry, que é um advogado que a gente sabe que ele é gay enrustido desde o início. Primeiro eu pensei que eles iam trabalhar dele não ser. Do tipo, existem homens afeminados que não necessariamente são homossexuais. Sim, existem, óbvio. E o outro Bob, que é o senhor perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, a vida dele é perfeita, tudo que ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Ele é maravilhoso. E no início, a participação dele eu achei divertida. Sim. Porque ele estava em todos os lugares. Ele sabia de tudo. Isso eu achei divertido. Mas aí, a série volta atrás de tudo. Exato. A série coloca esse senhor perfeito, que tem a vida perfeita, como uma pessoa que odeia a própria vida. E aí o pior de tudo é que, por exemplo, chega um ponto da história que não tem gordo nenhum. Só teve a Perry lá no início, e aí ela emagreceu e aí depois não teve gordo. Mas aí eles enfiam uma menina negra, gorda, homossexual, que vai meio que resolver o problema de dúvida sobre sua sexualidade da amiga da Perry, participando do concurso com uma autoestima surreal. A menina, tipo, super com uma autoestima maravilhosa no meio de um monte de gente problemática da cidade. E ela sai da história da mesma forma que entrou. Cagamos pra ela. Não, e ela ainda tem uma participação na festa da Perry, onde ela é a pessoa mais preconceituosa da festa. Da festa. Ela, que é uma pessoa sã, é muito doida. É muito doida. Assim, a gente foi enrolando pra assistir a série, porque não tava dando, não tava descendo, tava intragável, porque é uma história intragável. Não vou nem falar dos outros personagens, porque tem muita gente intragável ali no meio. O fato é que todo mundo nessa série é vaidoso, egoísta, egocêntrico, que acha que o seu próprio umbigo é a coisa mais importante do universo. Isso não é bom, independente de quem você seja. Se você for gordo, magro, bonito, feio, negro, branco, de qualquer lugar do mundo, homossexual ou heterossexual, não interessa. Você ser uma pessoa ruim, egocêntrica, egoísta, homofóbica, racista, qualquer coisa, te torna um ser humano podre, ruim. E a série é isso. É um casting maravilhoso que interpreta personagens podres. Sabe The Walking Dead, que é uma série de zumbi? É menos podre do que Insatiable. Basicamente é isso. A história é nojenta, o rumo da história é desgastante, você se sente sendo torturado assistindo aquela história, e se tiver uma segunda temporada, eu quero vá pro quinto dos infernos. Não vou assistir. Eu não vou assistir. Não vou assistir. É isso aí, Cris. Não vou assistir, que se O que você mais gostou, né? O que você menos... acabou. Ó, eu quero lembrar vocês uma coisa. Eu separei aqui os 10 pontos mais desnecessários de Insatiable. Eu anotei, fiz questão de anotar durante toda a série. Que sensacional. As 10 coisas mais desnecessárias de Insatiable. Eu vou fazer um outro vídeo só com isso. Vai? Eu pensei que você ia colocar no Não, que eu menos vou fazer gostou. um outro vídeo com isso. Então não vai ter nem parte de mais gostou e menos gostou. Vai ser esse vídeo. O que eu não gostei foi tanta coisa que ele vai ser um vídeo separado. E o que eu gostei foi que ela finalmente chegou ao fim depois de 12 desgastantes e desnecessários episódios. Porque essa é a sensação que eu fiquei com a minha vida. Que a cada 45 minutos de episódio, eu perdia neurônios, células e tempo de vida. Nossa! Ainda bem que meu intelecto não se vai, porque quase fui. O fato é que o menor problema de Insatiable é a gordofobia. Óbvio que em um mundo que se fala muito sobre bullying, que se fala muito sobre preconceitos raciais, que se fala muito sobre homofobia, eu, inclusive, já havia levantado bandeira aqui no canal de que conteúdos que discutem de forma educada a gordofobia quase não existem. É um problema que eu acho na sociedade, porque existe um preconceito muito velado com relação a pessoas obesas, pessoas acima do peso. E eu acho que a primeira série que foi feita sobre isso de uma forma pública e com alcance mundial foi feita de uma forma
extremamente infeliz. Se você está acima do peso e se você tem algum tipo de trauma com relação a isso, assista My Mad Fat Diary. Vai te ajudar muito mais do que Insatiable. Eu acho que o roteirista dessa série... Tem problema? Tem. Ele queria fazer uma reviravolta com alguma mensagem. No momento que ela gira a chave de quem ela é realmente, o que ela faz realmente, eu acho que ele queria botar uma mensagem ali. Pois é. Mas a mensagem é falha, porque 2 minutos depois ela é muito pior. Faltou noção, faltou bom senso, faltou empatia. O personagem, ele consegue regredir. Exato. Ele não evolui, ele regride. Agora, uma coisa é certa. A Perry é uma pessoa horrorosa. Ela é um ser humano horroroso. Ela é um dos seres humanos mais podres dessa história. E todo mundo repete isso pra ela o tempo inteiro. Ela é egoísta, ela é egocêntrica e ela não pensa em ninguém além dela mesma. E a amiga dela falou isso pra ela. Você já era assim quando você era gorda. Se você é ruim, não adianta você emagrecer, pintar seu cabelo de rosa, de louro, fazer suas unhas ficarem lindas, enriquecer e fazer doações para os pobres. Não adianta. Se você é uma pessoa ruim e podre por dentro, nada do que você fizer com a sua capa vai te melhorar. A não ser que você faça terapia. Exato. Que é o que eu recomendo. É a parte de dentro que você tem que trabalhar, não é a parte de fora. Bom, se você achou que ela tava certa, gente, não tá. Na moral, procura uma ajudinha, porque é sério, não, mas é sério. É podre. É muito ruim, é muito ruim. Se você pensa ou se comporta com alguma coisa que a Perry fez, você precisa de ajuda séria. Precisa. E de verdade, assim, se você riu assistindo Insatiable, se você gostou da série, se você quer assistir uma segunda temporada, parabéns pra você, sabe? Tem muito conteúdo que a gente assiste também que quase ninguém gosta. Exato. E tá tudo bem. É uma questão de perfil. Mas sei lá, sabe? Eu não é pra mim, não é pro Panda, não é pra muitas pessoas que a gente conhece. E eu queria ler, antes de terminar o vídeo, mais um relato de uma de vocês que também mandou mensagem pra gente aqui no Instagram. Várias pessoas mandaram, quero agradecer a todo mundo que veio desabafar com a gente depois de terminar Insatiable, te entendo. Mas eu queria ler isso aqui também sem identificar. Ela mandou o seguinte: Oi, Cris e Panda, tudo bom com vocês? Tudo bom. Quer dizer, mais ou menos, acabei de ver Insatiable. Terminei de ver Insatiable e não achei tão ruim. Não é a melhor série do mundo sobre os assuntos que ela aborda, mas do como ela foi narrada quando a Perry contava o que estava passando por seu problema. Eu me identifiquei muito em alguns momentos, apesar de nunca ter sido magérrima padrãozinho, eu passei muito por isso, de tentar preencher um vazio com comida. E hoje, por mais que eu esteja mais magra, foi acontecendo de às vezes eu me sentir como a Perry se sentia na série. Eu tô muito feliz comigo e tenho dias ruins também. Mas muita coisa na série foi desnecessária, tipo o final e outras coisas. Como eu disse, não é a melhor abordagem, mas me identifiquei em alguns momentos. Não sei se veria uma segunda temporada. Bom, esse foi o meu veredito, tô doida pra ver o vídeo de vocês, tá aqui o nosso vídeo. Mas eu entendo isso, sabe? Eu realmente entendo as pessoas que eventualmente se identificaram ali com algumas coisas. E aí, quando você vai falar de gordofobia, é triste a gente não ter outras representatividades ou outras discussões mais inteligentes que façam com que a gente enxergue Insatiable como só uma série de humor. O problema é que não existe nada. E aí, quando você tem a única coisa que surge pra discutir esse assunto, é nesse nível de humor. Então não dá. Ou você me traz uma discussão com qualidade antes da gente brincar, ou a gente não conversa. Basicamente é isso. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo coxinhas. Ah, tem? Eu preciso. Então vai. Eu queria dar 2 coxinhas. Eu queria, com vontade. Querendo ser legal. Não alcança. Aí, isso foi até o penúltimo episódio. O último episódio conseguiu botar meia coxinha. Vou te falar que eu só dei 0 coxinhas pra algum conteúdo aqui que vocês sabem muito bem qual é. Dirty Dancing Revival, desnecessário. E eu achei essa série desnecessária. Então, desnecessário pra mim é 0, porque eu não considero. Eu vou fazer questão de trabalhar a minha mente com meditação para eliminar esse conteúdo do meu cérebro. Porque eu não faço questão. Perdeu o meio comigo agora. Exato, eu acho desnecessário. Se fosse uma discussão saudável, até que ia, mas desnecessário, tudo desnecessário, história desnecessária. Cara... Gente, se vocês gostaram, de novo, comentem aqui embaixo, podem deixar a opinião de vocês. Conta os seus relatos, tá de boaça, aí, tá aberto. A gente não interpreta pessoas que discordem de nós como haters, porque senão a gente seria bitolado. O mundo é feito de opiniões diversas, então deixa a sua aqui nos comentários, sinta-se livre para isso. Vai que você muda em alguma coisa a nossa opinião. Exatamente. Pode ser. E tem mais. Eu acho que essa série ganhou o palco que ela ganhou por conta da petição. Prestem muita atenção no que a militância tá fazendo também. Porque ela pode estar dando aí espaço para conteúdos que não precisam ganhar espaço. Se não tivesse a petição, eu acho que eu nem teria assistido. Não, eu até teria começado
abraçado, mas talvez eu tivesse abandonado como tantas outras. Só que a petição e toda essa militância e todo esse grito de guerra virou os holofotes pra ela. Exatamente. Então, cuidado com as militâncias também, que às vezes elas podem estar dando palco pra quem não precisa ganhar palco. Né? Beijo! E até a próxima, que eu espero que seja melhor. Tchau. Tchau.